Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como prefácio ao tema que eu vou abordar aqui, gostaria de lembrar de que há 2 meses atrás nós lançamos um livro intitulado Santo de Deus, que trata essencialmente de um massacre que ocorreu no Seringal Lavras, e eu demorei 10 anos para que esse livro ficasse pronto. Foram 10 anos de estudo, de meditação, de avaliação, de reflexão, para que se produzisse um material que não provocasse o ódio, que não provocasse uma opinião religiosa equivocada, porque eu sei que esse tema é um tema altamente delicado que já atravessou centenas de gerações. Estou falando isso, senhor presidente, para dizer que aqui eu quero, com muita sinceridade, falar do fundo do meu coração, de que vocês têm acompanhado pela imprensa esse debate sobre a lei que nós criamos, e eu preciso dar uma satisfação aos deputados da Assembleia Legislativa do Acre. Dar uma satisfação. Queria agradecer os 15 deputados que votaram a favor da lei, e queria fazer um reconhecimento pela forma madura, serena, tranquila, corajosa, filosoficamente centrada dos deputados que votaram contra. E aqui a Assembleia Legislativa teve a capacidade de não buscar o escândalo, não buscar o holofote, não se ficar se pegando ideologicamente, religiosamente, filosoficamente. E a partir do barulho das ruas, nós estamos nos reposicionando. Queria aqui fazer um registro. O deputado Helder Paiva, desde quando soube que eu ia apresentar esse projeto de lei, que ele me pediu que eu não apresentasse. Como representante legítimo da comunidade evangélica. Deputado Helder Paiva, para mim, é um símbolo da política acriana. É um símbolo de homem público aqui no Acre. Porque ele nunca, nos 7 anos que eu estou aqui, ele misturou política com religião, religião com política. Nunca, deputado Helder Paiva. E acho que isso é que o Acre precisa. Isso é que o Brasil precisa. Porque ratos ainda tem muito. Ratos ainda tem muito. Esta casa nunca será lugar de ratos. Que agem no subterfúgio, no oportunismo, no jeitinho para ganhar um voto. Parabéns, deputado Helder Paiva, pelo seu jeito. O senhor ganhou cada vez mais o respeito dos evangélicos. O senhor continua tendo respeito dos católicos. E daqueles que não têm religião. E em sua homenagem ao seu jeito de fazer política, como religioso, eu estou negociando a não sanção daquele projeto. A não sanção daquele projeto. E pedir, deputado Luiz Calixto, a compreensão de vocês que votaram a favor. De forma soberana, de forma corajosa, deputado Donald. Queria pedir a compreensão de vocês. Se alguém disser que eu estou com medo de pressão, eu não posso fazer nada. É da democracia. É da democracia. Agora, do fundo do meu coração, eu quero dizer que esse projeto de lei entrou num momento de muita turbulência, entrou num momento de um caldo de cultura muito complicado. Para vocês terem uma ideia, eu não ia entrar num debate, a nossa lei aprovada não tem uma vírgula, uma letra que trate de participação desse debate nas escolas. Mas foi convencido um setor importante da sociedade que tinha isso. Então, para mim não ter que visitar todos os templos do Acre, ter que fazer esse debate, o melhor é o recuo. Até um momento melhor. E disse para o comandante dos pastores do Acre, pastor Rhodes, pastor, se um dia aqui no Acre for possível juntar as pessoas e apresentar um projeto que tenha o controle de vocês, a opinião de vocês, porque o que vocês estão dizendo me tocou. Em cima de uma opinião bíblica, de um livro que foi durante muitos anos o meu livro de cabeceira. Ele dizia, deputado, se eu externar uma opinião sobre uma opção sexual, por exemplo, que está tramitando no Congresso Nacional, eu posso ser punido, inclusive com a prisão.
Então, é uma discriminação que pode levar a outra, é um preconceito que pode levar a outro preconceito, e daqui um pouquinho colocar setores evangélicos colocando como homofóbicos. Então, esse é um debate tão milenar, tão difícil, que não era o meu objetivo, deputado Calixto, provocar esse confronto. Quando eu apresentei o projeto, eu visava a gente produzir o congraçamento, a fraternidade, a paz. Então, não vou manter um projeto que produza o confronto, porque isso não ajuda a democracia no Acre, isso não ajuda as pessoas que têm opção homossexual, isso não ajuda os evangélicos, porque todos são filhos de Deus. E o confronto não resolve, o confronto não ajuda, o confronto levou à morte, o confronto levou à guerra. Eu fiquei preocupado porque de repente podia parecer que você estava dizendo que os evangélicos eram homofóbicos. Me sensibilizou quando um pastor disse, deputado Moisés, eu tenho amigos homossexuais que andam na minha casa e eu os amo tanto quanto aqueles que não são homossexuais. Isso me sensibilizou, senhores deputados. Quem achar outra coisa, fiquem livres para achar. Eu estou falando aqui do fundo do meu coração. E a liberdade de imprensa, política, é à vontade. Eu sempre fui um homem que enfrentei coisas piores. Portanto, defender o que eu penso com a minha sinceridade não será tão difícil. Eu concedo uma parte ao nobre deputado Luiz Calixto, deputado Tchê, deputado Walter Prado. Deputado Moisés Diniz, muitas vezes aqueles que não querem enfrentar o debate se escondem debaixo da mesa. Ao contrário, Vossa Excelência me pediu para que eu relatasse este projeto. E em nenhuma frase, em nenhum artigo e em nenhum parágrafo tem qualquer incentivo ao homossexualismo, como algumas pessoas estão dizendo. Muito menos que se vá às escolas fazer palestra incentivando. Mas eu tenho medo de algumas coisas que acontecem na política. Primeiro, o PT Nacional traçou como estratégia para desmontar a candidatura da senadora Marina Silva, dizendo que ela é evangélica. Depois, o PT suspende um deputado porque é contra o aborto. Depois, a igreja evangélica e alguns segmentos se voltam contra um deputado porque apresentou um projeto contra um ato de preconceito. E aí eu fico a me perguntar, qual será o próximo preconceito? Daqui uns dias, se alguém apresentar um projeto de lei fazendo homenagem aos judeus, vai que aparece os palestinos dizendo não, a Assembleia não pode fazer essa homenagem aos judeus. Vai que alguém queira aqui apresentar um projeto de lei para homenagear um dia de feriado católico e a bancada evangélica. Não, isso não. Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade plural. Hitler tentou fazer isso. Eliminar os judeus, eliminar os negros, eliminar os homossexuais, e veja em que terminou a Alemanha. Portanto, não entendo que o projeto que foi aqui aprovado tenha sido um projeto para afrontar a comunidade evangélica. Ao contrário, eu tenho escutado declarações de pastores dizendo que não tem problema nenhum, nós vivemos numa sociedade plural, nós vivemos numa sociedade diversa. Portanto, daqui uns dias, os grupos de GLB podem se revoltar contra um projeto do deputado Walter Prado que institui o Dia da Marcha para Jesus. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com essas falsas informações que alguns pregam por aí. Eu tenho uma posição contrária ao aborto, mas não vou sair eliminando aqueles que são favoráveis. O tempo do orador está esgotado e tem 1 minuto para concluir. Uma tarefa inglória concluir em 1 minuto, mas apenas pedir a compreensão, porque eu acho que essa casa chegou no nível de capacidade política, de tolerância, de respeito às divergências, com todo respeito a outras casas, mas isso aqui não seria possível numa outra casa. Aqui é possível. Então, queria pedir desculpas aos deputados por essa forma que eu estou agindo, porque o caldo de cultura, a temperatura está muito elevada e eu acho para o bem do Acre, para o bem da democracia, para o bem das várias opiniões filosóficas, ideológicas e religiosas, acho que vale a pena a gente recuar. Muito obrigado.